Olá, estudante da Palavra de Deus, bom dia! Que você tenha um feliz despertar com Deus, com a graça e a paz de Jesus. Hoje nós vamos estudar juntos, conhecer os ensinamentos do capítulo 20 de 1 Crônicas, com o tema Vencendo Gigantes com a Ajuda de Deus. Mais um capítulo fantástico que o livro de Crônicas traz para nós com muitas lições importantes. Você que tem acompanhado capítulo a capítulo nossa jornada bíblica, já deve ter percebido como Deus tem um interesse enorme em nos encorajar e fortalecer diante das nossas lutas e conflitos através da palavra. Através da história bíblica, estamos aprendendo claramente isto desde o livro do Gênesis. Mas, neste livro de 1 Crônicas, fica mais evidente o quanto Deus procurou reanimar o seu povo depois do exílio de 70 anos em Babilônia. No capítulo de hoje, o destaque fica por conta das grandes vitórias de Davi e de seus soldados contra os terríveis gigantes que viveram naqueles dias. 1 Crônicas 20 é um capítulo que fala sobre as vitórias de Davi e de seus heróis contra os amonitas e os gigantes filisteus, destacando a capacidade de Deus em prover livramento e vitória em meio aos conflitos, mesmo quando Davi ficou em Jerusalém e seus homens lutaram. A mensagem central deste capítulo é sobre confiança, coragem e a importância de reconhecer Deus como a fonte da força para vencer os gigantes da vida, mostrando que a fé e a disponibilidade para o propósito divino trazem grandes feitos espirituais. Com coragem, fé e dependência de Deus, somos capazes de superar os maiores obstáculos, ou seja, os nossos gigantes, e experimentarmos a vitória, usando os próprios desafios como degraus para nosso crescimento espiritual e para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Essa é a introdução em nosso estudo hoje, como se fosse um pequeno resumo do que este capítulo vai trazer para nós. Mas não para por aqui. Você está convidado a continuar até o fim, porque a parte final reserva o melhor para você e para mim, que são as lições a serem aplicadas. Primeiro vamos ver o contexto para a época em que foi escrita, e depois o desejo de Deus para mim e você hoje, dentro do contexto deste capítulo, ok? Já deixa o seu like, compartilhe e inscreva-se se você ainda não é inscrito. Faça parte do nosso projeto, do nosso canal da Jornada Bíblica. Agora vamos aos comentários dos textos conforme a aplicação para a época em que foi escrita. Operações militares, no verso 1, de peso, foram conduzidas no decurso de 1 ano por duas razões principais. Primeiro, as últimas chuvas já haviam passado. Era chegada a hora dos meses secos do verão, os mais apropriados para a atividade militar. E segundo, era também época das colheitas de cevada e quase do tempo de colher o trigo, o que já liberava homens com idade de servir
ao exército para pelejar. Então, descreve que cercou a Rabá, tendo derrotado os aliados sírios de Amon, conforme vimos no capítulo anterior. Joabe liderou agora os exércitos de Israel contra o principal inimigo e o principal objetivo, a capital do reino amonita, que era Rabá. Hoje, essa cidade é Amã, na Jordânia. O capítulo 20 fala do final da campanha contra os amonitas e das façanhas de alguns heróis israelitas contra os gigantes filisteus. Então, agora, ainda na primavera, conforme o verso 1, era a época em que saíam para guerrear. Descreve que Davi ficou em Jerusalém. Em Samuel, no livro de Samuel, o relato continua a partir deste ponto, com a narrativa do adultério de Davi com Batseba. Então, é similar aqui à época, só que aqui não descreve no caso, esse fato, do pecado de Davi. Foi durante esse período de inatividade que Davi pecou com Batseba. A advertência, o aviso para nós é o seguinte: como o exército de Davi foi à luta, Davi ficou ocioso e ali veio a tentação e a queda. Para nós hoje, cuide das primaveras da sua vida, ou seja, os momentos tranquilos, especialmente na ociosidade, quando você está tranquilo. Os momentos em que Deus quer que você responda, tome a iniciativa e saia para fazer a vontade dele. É nesses momentos críticos que podemos ser mais sensíveis à tentação. Resolva tomar a ação que Deus prescreveu. Não dê à tentação um apoio em sua inatividade. Essa história pode ter sido excluída de 1 Crônicas, porque o livro foi escrito para focar no interesse de longo prazo de Deus em Israel e no templo, como um símbolo da presença de Deus entre eles. Agora o verso 2. Davi não teve parte no ataque inicial a Rabá, apenas se juntou a Joabe quando ele caiu, porquanto Joabe seriamente implorou que Davi fosse compartilhar o crédito da vitória com ele. A coroa de Davi levou de recordação, não para usá-la, visto que ela pesava 1 talento, ou seja, cerca de 35 quilos. Pesada, hein? Posta sobre a cabeça de Davi. Isso se deu somente nesta ocasião. Davi pôs a coroa em sua cabeça para demonstrar que ele havia conquistado os amonitas e naquele momento reinava sobre eles. Conforme o verso 3, era prática na época do Antigo Testamento o povo derrotado em uma guerra ser forçado a trabalhar particularmente, se ele já se havia submetido a algum tipo de trabalho escravo. Verso 4 e 5, a cidade de Gézer se localizava na fronteira entre Israel e a Filístia. Agora, os gigantes aparentemente não se refere a apenas um indivíduo, mas a uma raça nativa neste território a leste do Jordão. A mesma aberração genética, no verso 6, que produzia gigantes, deve ter levado a tais mutações, como é descrita aqui. O verso 7 fala de Simeia. Este foi o irmão mais velho de Davi, o terceiro filho de Jessé.
E o verso 8, esse capítulo é pequeno, os gigantes. Assim como no verso 4, este termo provavelmente refere-se a uma raça de gigantes que vivia na cidade de Gate, bem como em seus arredores, apesar de ser possível tratar-se apenas de um gigante neste contexto. Destaca também o Golias, que foi morto por Davi, que era desta mesma cidade. E provavelmente aqui nós entendemos que era irmão de Golias. Agora, o texto para nossa complementação: como ser um vencedor. Nós devemos, diante do capítulo de hoje, do propósito deste capítulo, agora trazer a aplicação não a gigantes literais. Nós não temos hoje que lutar, como no passado, contra inimigos humanos literais. Hoje a nossa luta é espiritual. Estamos lutando contra um inimigo que é extremamente experiente, que é Satanás, seus anjos. Então, nós enfrentamos uma batalha árdua para vencer o pecado. Como sairmos vencedores? Vamos ao texto. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Destaca o capítulo 1 de 1 Pedro, versos 5 e 6. Não penseis que a vida cristã seja livre de tentações. As tentações sobrevêm a todo cristão. Tanto o cristão como aquele que não aceita a Cristo como seu líder tem provas. A diferença está em que o último serve a um tirano, em seu serviço vil, ao passo que o cristão serve àquele que morreu para lhe dar vida eterna. Não olheis para as provações como coisa estranha, mas como o meio pelo qual somos purificados e fortalecidos. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, adverte o apóstolo Tiago, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Na vida futura, compreenderemos coisas que aqui nos fazem muito perplexos. Reconheceremos então quão forte ajudador tínhamos e como os anjos de Deus eram comissionados para nos guardar, ao seguirmos o conselho da palavra de Deus. A todos os que o recebem, Cristo dará poder para tornarem-se filhos de Deus. É Ele auxílio presente em todo tempo de necessidade. Envergonhemo-nos de nossa fé vacilante. Os que são vencidos só podem culpar-se a si mesmos do fracasso na resistência ao inimigo. Todos os que quiserem podem ir a Cristo e encontrar o auxílio de que precisam. Está entre vós o poderoso conselheiro dos séculos, convidando-vos a depordes nele vossa confiança. Deveremos acaso volver-nos dele, dirigindo-nos a seres humanos, porque são tão dependentes de Deus quanto nós mesmos? Porventura nos deixamos ficar tão aquém de nossos privilégios? Não temos sido culpados de esperar tão pouco que não pedimos a Deus aquilo que Ele está anelante por nos dar? As benignidades do Senhor
mencionarei e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Destaca profeta Isaías, capítulo 63, versos 7 a 9. E este texto está na meditação matinal de 1968, na página 257. Um texto solene, encorajador, que eu e você, em nossas lutas, diante de aparentes gigantes que temos a enfrentar, que possamos realmente nos lançar pela mão da fé e buscar pela força, pelo poder, pelo auxílio de Deus. Vamos às lições? Aplicá-las em nossas vidas. O propósito de Deus sempre foi que seus servos fossem vitoriosos, bem-sucedidos e abençoados em tudo o que fizerem. Para que isso aconteça, nunca busque ou dependa de tuas próprias forças ou habilidades. Busque e dependa das forças e habilidades que o céu quer te dar. Estamos neste mundo onde impera um grande conflito entre o bem e o mal. Há uma guerra real e constante entre duas superforças espirituais, a de Deus e a de Satanás. O mal e seus agentes não dão tréguas. Desta forma, vida cristã é um campo de batalha, conforme já destacamos. Quem não é um guerreiro é uma vítima. Não há campo neutro neste embate. Todos nós somos chamados a guerrear, a lutar. Todos devem tomar posição e alistar-se no exército de Cristo, o exército vencedor. O sucesso como cristão não depende tanto do começo da jornada, como depende da perseverança na luta. O sucesso enquanto cristãos depende muito de identificar-se com Deus, com sua vontade, suas promessas, suas forças, suas orientações e sua presença. Nunca seremos fortes o suficiente para vencer todas as batalhas como Davi venceu com seu exército. É preciso vencer gigantes, mesmo que, como descrito neste capítulo, que tenham 24 dedos ao todo. O importante é saber que Deus é maior do que qualquer gigante, maior do que qualquer problema ou desafio que nos ameace. Basta confiarmos plena e exclusivamente nossa vida a Ele e veremos grandes resultados que jamais se veriam se não fosse por Deus. Eis o segredo da vitória. Deus quer um instrumento seu aqui na terra. Deus precisa de agentes aqui na terra para cumprir os propósitos do céu, a fim de derrotar o mal que destrói a criação, sua criação. Ele escolheu a Davi e pode escolher eu e você, se você estiver tão disponível como esteve Davi. Deus foi bem-sucedido ao usar Davi para cumprir os seus propósitos. As maiores realizações de Davi não foram políticas, mas espirituais. Transportar a arca para Jerusalém
preparar a construção do templo, diz o teólogo David Docker. Hoje Deus procura alguém disponível. Deus quer instrumentos para cumprir o seu propósito para este tempo atual. Mas as pessoas, infelizmente, estão mais preocupadas em fazer suas próprias vontades e por isso não estão disponíveis para com Deus. As pessoas desta época trabalham demais e estão ocupadas e tão cansadas que dizem não tem tempo nem para orar e ler a Bíblia. Como terão tempo para a missão que Deus está procurando outorgá-las? Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. E você? Eu quero viver à altura do ideal de Deus para mim. E você? Hoje Deus quer pessoas espirituais, não materialistas, mais consagradas em propósitos espirituais do que estressadas com as coisas materiais. Você aceita o convite de Deus? Vamos nos consagrar? Então, diariamente, continue dedicando este tempo para ouvir a voz de Deus em sua palavra. Fortaleça-se espiritualmente, desenvolvendo a fé para cumprir a missão. E daí, vamos à luta, vamos à batalha. Agora, fechando nossa reflexão de hoje, as lições espirituais deste capítulo para nós. Primeiro, Deus é quem nos dá a vitória. A mensagem central é que com Deus somos invencíveis e a vitória em tempos de conflito virá do Senhor. Segundo, vencendo desafios modernos. Os gigantes literais da Bíblia são comparados aos problemas esmagadores que enfrentamos hoje. A lição é confiar em Deus para superar, não importa o tamanho do problema e da ameaça. Confiança em Deus. A coragem e a fé demonstradas pelos servos de Davi e pelo próprio Davi servem como exemplo da necessidade de buscar a Deus antes de entrar nas batalhas da vida. Eu não sei qual ou quais são os gigantes que estão te desafiando. Quais são as dificuldades e obstáculos que você está enfrentando? Mas o Senhor diz a você hoje: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não te desespere diante da tribulação. Confia no Senhor dos Exércitos, e Ele fará de você um gigante da fé, e lhe recompensará com a coroa da salvação. Basta aceitar, confiar e permanecer sendo reavivado até atingir a medida da estatura da plenitude em Cristo Jesus, conforme Efésios 4, verso 13. Vigiemos e oremos. Amém. Olha que lições maravilhosas, que motivação divina nos traz o estudo de hoje, não é mesmo? Quantos desafios, quantos problemas que muitas vezes se colocam diante de nós como um gigante ameaçador. Mas aqui está a palavra de Deus encorajando a mim e a você. Não tenha medo, não se desespere, pois Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado, nos encorajando, nos fortalecendo e nos dando a vitória. O pensamento do dia: Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não necessitamos ser vencidos. O assalto pode ser difícil e até prolongado, mas Deus nos prometeu auxílio
e em sua força nos é possível vencer. Glória a Deus, porque não estamos sozinhos nesta luta, nesta batalha. Que eu e você, diante de um capítulo tão especial, encorajador, possamos realmente abraçar esta promessa de Deus e que possamos vencer cada dia os gigantes que vêm até nós para nos enfrentar. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Muito obrigado, porque a tua palavra está repleta de promessas maravilhosas que nos animam, que nos encorajam, que nos dão força e muitas vezes até mesmo nos levanta do pó. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu conhece as lutas, os gigantes que cada um de nós temos enfrentado, as nossas deficiências, os nossos fracassos e a grande oposição do nosso inimigo. Mas o Senhor já veio a este mundo, viveu aqui como um de nós, enfrentou duras batalhas como ninguém, e o Senhor foi vitorioso, e através da sua vitória, nós também podemos vencer. Portanto, nos ajude, ó Pai, para que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fechamos mais um capítulo com a graça de Deus. Se você ainda não deixou o like, por favor, deixe o seu joinha, aperte aí o joinha para você dar o seu apoio a este canal da Jornada Bíblica. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.